E a gente tá saindo que tá gravando aí, né? Sim, sim. Ok. Então tá bom. Então, gente, uma boa noite para todos. Hoje nós vamos ter uma. Vamos falar sobre a questão do plano de aula, como já estávamos comentando na semana passada, né? Vai ser algo assim, não complicado. Vamos fazer uma coisa mais simples, porque na realidade um plano de aula, você tendo um esqueleto, a questão de como você vai fazer é algo muito pessoal, que você vai utilizar, vai depender do que você, né, da personalidade da pessoa, da matéria, do público-alvo, é muito relativo. Mas a base em si vamos dar para vocês, certo? Antes de falar sobre isso, a professora Janete entrou em contato comigo, não sei se entrou em contato com você, um professor entrou em contato com você sobre o assunto, mas falou comigo para falar com vocês assim, que o professor Lupécio, ele está fazendo eu vou fazer algo sobre uma apresentação da SMG, que vai pelo departamento de marketing, né? Questão de divulgar sobre a questão do Covid, né? Do coronavírus, né? Então, a cada curso ficou encarregado de fazer uma coisa. Por exemplo, a história vai trabalhar a parte histórica, com fotos e tudo, né, sobre o início da pandemia e como está atualmente, né? Vou tratar disso. No caso, para a gente, ficou assim, ela me deu assim, algumas dicas, né? E não sei no caso o que vocês achariam disso. Seria assim, no caso de letras, seria para fazer um, um sarau, né? Ou um sarau, poesias, ou declamado, ou música, ou algo escrito, né? Seria isso sobre essa questão, né? Então vamos ter uns dias para preparar isso. No caso seria gravado, vocês gravariam, né? E isso seria para, daí eu passaria para o departamento de marketing, que eles vão fazer a edição de todos os cursos, né? E vão jogar isso no portal da SMG, na forma de divulgação, né? Então, no caso, justamente falou o seguinte, né? Os alunos, você pode dar um ponto para eles, né? No caso, aí você escolhe a maneira que você quer administrar. Então, eu pensei assim, no caso, dar um ponto para vocês na média. Em vez de dar um ponto em atividade, dar um ponto na média final, né? Para essa atividade aí. O que é que vocês acham? Filé, gostei. Gostou? Então, Mas, mas como que nós iríamos Bacana. fazer? Qualquer poesia? Ou nós mesmos teríamos que criar a poesia? vocês, né? Me falaram assim, a professora Jamile me falou que tem uns dois aí, falando que o disco Gilson, a Milene, tem costume de fazer, mexer com poesias, né? Ou mexer com desenhos, assim, né? Como ela é da área de artes, e diz que Não tem nada a vocês aí ver com isso poderiam. aí, não. É o Gilson só. Hã? É só o Gilson, não tem nada a ver com isso aí, Não, não. mas alguma coisa aí. Eu sei que falou que você mexe também com. Você é Falei arte que mais você eu. faz. Bom, eu sei que cada um de vocês tem um talento, Eu escrevo em né? parede, igual o Homem da Caverna. Hã? Eu escrevo nas paredes só, igual o Homem das Cavernas. Faço desenho nas Então, paredes. daí vocês poderiam fazer assim, vocês se reunir entre vocês, né? E fazer uma live entre vocês, talvez, né? Conversar o que vocês poderiam fazer para os próximos dias. Cada um poderia fazer uma parte, né? Por exemplo, falaram que o Gilson é um poeta, falaram que o poeta é Gilson. Alô. Eu sei que falaram que a Milena faz alguma coisa. Bom, cada um de vocês eu sei que tem algum talento para fazer. Como o nosso curso de letra está mais voltado nessa parte de literatura. Pode ser, por exemplo, escrever também um texto, né? Pode ser isso. Não sei. Vocês podem fazer, alguém pode cantar, né? Parece que a Ana Guedes parece que canta, né? Não sei. Eu não. É o Léo que canta. O Léo canta, é? O Léo canta, ele é músico. Ele dá aula de música lá na escola. Então pronto, aí, ó. Não, gente, mas esquece, eu não faço essas coisas. Não. Ó, agora a culpada é a A Ana, Ana aí que você briga com canta a lá na Ana. igreja. Ai, que mentira. Então já Não, temos um poeta, temos isso um aí, cantor, mas. temos aí uma artista, né? Parece que a Milena é uma artista. E Só falta a Lira agora. quem? A Só Lira, né? falta a Lira. É a Lira. Aí a Lira, quem pega? O Márcio gosta de Lira, ou Mata a Lira. desenha, pinta, não sei.
Gente, assim, então vocês podem fazer uma coisa assim artística nessa questão, né? Então, daí vocês podem dividir, e seria um ponto para cada um do grupo, né? É um ponto assim, então são 5 alunos, cada um teria um ponto no final da média. Ela mandou uma atividade, ou dar um ponto na prova, diga, por minha conta, eu vou dar na média final, que eu acho que mais interessante para vocês, né? Professor, Diz. mas o objetivo desse sarau ou dessa atividade, o tema principal seria o quê? A pandemia. É isso. Exatamente. O tema é a pandemia. Ah, entendi. Então, vocês vão trabalhar nisso. Vocês vão trabalhar, vocês podem se reunir, fazer uma live e cada um divide o que quer fazer. Então, daí vocês podem preparar. No caso, né, a gente gravaria isso aí, né? Vocês, depois que você fizer, passa para mim o vídeo, daí eu passo para a professora Janete, para daí encaminhar para Ana, que é responsável de marketing. Pra quando ir? Então, eles querem publicar em 10 dias isso aí. Então, significa... mas significa que nós temos que ir alguns dias para fazer. Não sei quantos dias, seria uns 3, 4 dias aí. Né, uma coisa assim... Esse pessoal, sabe como é? O pessoal, quando pede as coisas, sempre pede assim, na fogueira. É para todo mundo. Pediu para a Janete pede para mim, eu peço para vocês. Eu vou pedir para quem, mano? E aí você pede para seus colegas. Vou pedir pro Márcio. Ô, Márcio, vamos. Entendeu? Nosso líder, né? É o quê? Né, líder? O Matos é o nosso líder, ele tem que fazer isso aí. Fazer o quê? Bom, aí professor, vocês... Oi. Eu tinha, já faz dias já, acho que faz até mês já, eu tinha falado com a professora de literatura, com a Reliere, mas eu acho que, não sei se deu, por que não deu certo, pra gente escrever crônicas, tem muita gente fazendo isso, né, crônicas da pandemia, porque crônica é bem fácil fazer, né. Perfeito. Mas daí vai ter que ler o texto, gravando o vídeo, lendo o texto. Então, veja bem. É assim, ela falou o seguinte, você pode fazer, como assim? Podia ser tipo uma reunião aqui, a gente lendo. Como? Ia ser muito mais fácil, tipo uma reunião aqui, o senhor tá gravando agora, a gente podia ler. Seria bem fácil. Pode ser também. Pode ser. Se vocês quiserem, vocês podem preparar isso, né? E daí a gente pode fazer uma live sobre isso aí. O que, né? Daí a gente pode seguir. Porque ela falou o seguinte, você pode fazer algo gravado, pode ser declamado, pode ser cantado, pode ser até trecho escrito, no caso em crônicas. Vocês podem fazer, por exemplo, cada um faz uma crônica, por exemplo. Um exemplo. Ou um faz uma crônica, outro faz crônica, outro faz poesia, ou não sei. Pode fazer algo assim. Ou faz um texto, ou declama, outro só escreve, entendeu? Mas tem que ser obrigatoriamente gravado? Ou, por exemplo, eu posso fazer um poema e te entregar? Não, mas aí eu acho que você poderia fazer o poema, né, no caso, e bater uma foto desse poema, um exemplo. Para estar escrito ali, né? Ou mandar em forma de arquivo, por exemplo, em Word ou PDF, entendeu? Um exemplo. É bom assim, cada um faz uma atividade, né? Por isso que eu falei assim, eu pensei em vocês, primeiro vocês 5 se reunirem, porque, né, vocês aí, no caso, organizam como seria isso aí, né? Seria bom entre vocês conversam entre vocês, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tal, você faz isso, eu faço aquilo. Vamos, entendeu? Algo assim. E daí vocês passam, daí a gente ter uma live sobre o tema, eu conversaria sobre isso. O que é que vocês acham? Legal, dá pra... legal esse que a Miliana falou aí, fazer uma live, eu acho que dá mais certo, né? Exato, fica bom. Pode ser. Aí declama, de repente dá pra declamar, mas se for crônica, aí não dá pra declamar. A crônica tem que ler, né? Ou tá Tem que ler. escrito ou alguém lê, né? Ou tirar uma foto da página. Ou tirar foto, tem isso. Tá, vamos direitinho. Amadurecer essa ideia durante esses dias aí, você fim de semana aí, acabou as atividades, até sexta termina as atividades, aí tem sábado, domingo, vocês se reúnem aí, bate um papo entre vocês, vamos fazer isso, né, entre vocês mesmo. Daí, pode ser segunda-feira, vocês
falarem para mim, ou na próxima aula, na quarta-feira que vem, vocês me darem, deixa eu ver, uma semana, não, antes tem que ser antes, até segunda-feira, se vocês puderem me dar uma resposta disso. Eu não tenho aula com vocês, mas a gente pode conversar aí um horário fora tipo 7 horas, eu posso ir, a gente pode conversar umas 7, ou depois da aula de vocês também, se vocês quiserem. Pode ser mini conto também, né? Mini conto é bem curto. Ah? Pode ser um mini conto também. Pode ser também. Mini conto é mais curto que uma crônica ainda. Então, pode ser. Tem mini conto de 3 linhas, 4 linhas. Ah? Tem mini conto de 4 linhas, 5 linhas. Tem também mini conto de mais páginas também, uns 10 páginas. Mini conto. Vocês conhecem. Bom, depois eu conto para vocês. A diferença entre. Não sei se contei para vocês. Diz que foram 3 pessoas foram convidadas para escrever, né? Sobre um livro, né? Escrever um livro. Era um brasileiro, um argentino e um alemão. E o texto era sobre o elefante. Aí o brasileiro fez o seu livro, né? Fonte tamanho 20, espaçamento duplo, e com poucas linhas, cheio de figura. E o título era Grande Enciclopédia sobre o Elefante. Aí o argentino escreve já com umas 200 páginas, 400 páginas, por exemplo, livro, e tal, tamanho normal, fonte 12, espaçamento 1,5, tal, sem figura, escreve a história do elefante. Aí um alemão escreve 10 volumes, sem nenhuma figura, a fonte tamanho 10, espaço 1, com o título Uma Pequena Introdução ao Estudo do Elefante. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Eu vi que a gente escreve muito pouco. Então, gente, vamos fazer assim, então, tá? Vocês conversam fim de semana, segunda-feira a gente já... Ou se quiser também pode falar domingo, é com vocês. Se quiser domingo à tarde, à noite, a gente pode bater um papo também. O que é que vocês acham? Podemos? Beleza. Então tá bom. Bom, então vamos à nossa aula, então. Então, gente, a questão, né, foi citada na semana passada, né, uma preocupação do disso, não só disso, de todos aí vocês, acho que todos nós, né, a questão de fazer tal bendito plano de aula, que é algo que sempre é assim, não é que seja algo difícil. Como? Não falei nada. Não é que seja algo difícil, mas sempre é algo assim que a gente fica naquela do, pô, tô fazendo certo, tô fazendo errado, é assim que se faz, é assim que não se faz, né? Tá, então hoje vamos falar um pequeno sobre isso aqui, deixa eu colocar aí, eu tenho que primeiro apresentar, permitir, vamos ver se eu vamos ver se dá certo o que eu vou fazer. Tá saindo, gente? Tá. Tá saindo, né? Então, vamos falar sobre... Tá saindo minha foto ou só tá saindo isso aí? Os dois. Bom, então tá bom. Então, gente, vamos falar assim, sobre o plano de aula, como fazer. Então, vamos partir disso aí do começo, vamos fazer algo simples, né? Eu vou mostrar para vocês um exemplo de 2 planos de aulas que eu fiz um tempo atrás. É claro que não vai ter todos esses passos que eu vou dando aqui para vocês, porque aí, digamos, aí seria tudo. Vai depender muito para que você quer fazer, para o que você deseja, né? Tudo é isso aí, né? O plano de aula vai depender. Se você vai fazer um concurso, por exemplo, às vezes você tem que dar aula, aí você vai fazer um plano de aula mais recheado, mais caprichado, né? Mas, normalmente, às vezes uma aula, talvez dependendo do público-alvo, não seja assim tão exigente, você pode fazer algo mais simples também. Mas isso é básico que tem pelo menos a maioria desses esquemas aí. Vou mostrar para vocês. Qual é a definição?
O plano de aula é um documento elaborado pelo professor para definir o tema da aula. Então, veja só. Primeira coisa, o tema. Você vai dar uma aula sobre, por exemplo, língua inglesa. Você tem que colocar um tema sobre o que você fala em língua inglesa, um exemplo. Ou os objetivos sobre isso. Qual é o objetivo da sua aula? O que exatamente será ensinado? O que você vai ensinar? Qual a metodologia que você vai utilizar para dar sua aula? Como você vai avaliar os alunos? Né? Para que o aluno possa assimilar o conteúdo. E entre outras coisas. Então, basicamente, nota-se que está basicamente nesse contexto aí. Isso é um básico aí. Agora vamos fazer como vamos fazer um plano de aula. Então, através do plano de aula, o professor deve fazer uma reflexão detalhada sobre o tema e pode identificar, por exemplo, pontos onde os alunos possam apresentar dificuldades e como solucionar eventuais problemas. Então, o plano envolve não simplesmente você dar uma aula por dar. Existe essa questão, né? Por exemplo, vamos supor que você dê uma aula sobre verbos irregulares, um exemplo, em inglês, da língua inglesa. Quer dizer, em qualquer língua, o verbo irregular é osso. Em qualquer língua, qualquer que seja. E algumas são piores que outras, mas sempre existe dificuldade. Embora o inglês seja uma língua mais, digamos assim, uma gramática mais sintetizada em relação ao português, de qualquer sorte, o verbo regular na língua inglesa sai da sua maneira de escrever. Em outras línguas, torna-se pior ainda. Tem línguas piores que o português, em que o verbo regular é horrível de trabalhar, né? Porque depende da estrutura da língua. Tudo depende disso. Um exemplo, você vai fazer sobre isso, teve dificuldade. Bom, o aluno tem isso. Quais os pontos? Em que sentido? Então, daí você vai trabalhar nessas dificuldades que, porventura, o aluno tenha. Agora, não só trabalhar na dificuldade, dar a solução para ele. Não só dar o problema. Vamos dar o problema, vamos dar a solução. Então, é mais ou menos por aí. Então, vamos ao primeiro ponto. Refletir sobre o público-alvo. Então, no caso, vocês, a princípio, serão professores de educação básica, né? Porque com graduação, no caso, é isso aí. Para dar da educação superior, já teria que ter uma pós-graduação, no mínimo, e dependendo da universidade, se aceitar ou não, normalmente se pede no mínimo mestrado. Então, geralmente, o mais alto, né? Mas também você pode ter mestrado, no doutorado e dar aula no ensino médio e ensino fundamental. Aí, quer dizer, quanto mais o nível mais alto de acadêmico você tenha, você tem um leque maior de opções para você trabalhar, dar aula, né? Então, o primeiro ponto é refletir sobre o público-alvo. Qual o público seu? No caso de vocês, educação básica. Você vai dar aula no ensino fundamental 2, por exemplo, ensino médio, ou ensino fundamental 1, diga. Não Alguém nada, não. Acho que não. perguntou alguma coisa? Alguém pergunta algo? Só meus pensamentos, acho que Ah, beleza. falaram. Então vamos lá. Antes de começar a redigir o plano de aula, o professor deve refletir sobre o seu público-alvo, claro, os alunos, que grupo de alunos. Então, qualquer estratégia adotada para a abordagem de um tema será muito mais eficaz se direcionada à realidade desse público. O que funciona como para uma determinada turma pode não funcionar para outra, como estamos explicando. Mesmo que seja Mesma certo. série. Exatamente, mesmo que seja, vai depender de que turma você vai pegar, que escola você vai pegar. E dentro, existem escolas grandes, tem várias séries, tem terceiro A, terceiro B, terceiro C, não sei o que, tal. E além do mais, você tem que ver, se você, vamos supor que você tem aula para o terceirão, um exemplo, suponho. Vamos dizer que você tem 4 salas de terceiro ano. Dificilmente você vai conseguir avançar do mesmo jeito nos 4 cursos, nas 4 turmas. Vai ser turma que é um pouco mais lenta de pegar, você vai ter que trabalhar um pouco. Às vezes depende da aluno, quantidade, por exemplo, você pode ter que ser aluno inclusão no meio. Se tiver muitos alunos, você vai ter que trabalhar de forma diferente. Então vai depender muito do que você vai fazer. Então, mas o que eu quero dizer é que, mas normalmente, via de regra, se você vai dar aula para um terceiro ano, não significa que você vai ter que fazer um plano de aula
um exemplo, para cada terceiro, um exemplo, certo? Pode ir mudando, né? Pode mudar, fazer umas pequenas modificaçõezinhas. Na própria aula você pode adaptar-se a isso. Agora, vai ter salas especiais que você vai ter que fazer um plano próprio para aquela sala. Mas, via de regra, o que vai alterar mais é uma de escola. Se você está de uma escola para outra, pode ser que haja alguma alteração. Às vezes, rede pública, rede privada, há uma alteração por vários motivos, recursos, né, e outras questões, no caso, a autonomia do professor. Por exemplo, você é professor de uma da rede pública, você tem mais autonomia em sala de aula do que uma da rede privada. Você tem mais autonomia. Mas, mesmo assim, isso aí não é fator fundamental para você interferir no seu planejamento. O que vai mais interferir justamente são as séries. Os capirotos. E as disciplinas. Né? E os temas. Isso que vai mais definir. Né? Definido o aluno, que turma e tal, então, Aí você vai refletir. Durante a reflexão, o professor deve considerar uma contextualização que inclua, por exemplo, questões culturais, econômicas, físicas, sociais também, então, muita coisa. Então, mas assim, a maior dificuldade que vocês vão ter é fazer o primeiro plano de aula. Verdade. É a maior dificuldade. À medida que você for dando aula, que você for fazendo, fica mais fácil. É igual andar de bicicleta, você nunca mais esquece. Né? Então, basicamente é isso. Quando você começa a dar aula, o plano de aula vai ficar alguma coisa tão... Mas você tem que fazer de qualquer sorte. É bom você ter, para você não se perder. Oi? Sabe o que acontece também, professor? Diz. Não sei se foi só a escola que eu trabalhei, né? As escolas que eu trabalhei, mas a maioria das escolas, elas pedem um plano de aula do professor anterior, que você geralmente entra substituindo, e você pega o plano dele e vai ter uma noção de como que ele montou. Você pode, né, adaptar aquele plano dele mesmo. Eu fiz isso quando a primeira aula que eu peguei, a primeira turma, eu não sabia montar um plano de aula. Então eu peguei um plano já montado. Escola pública, geralmente, eles você pedem lá, fala, eu tô começando esse ano, você não pode disponibilizar o plano de aula do professor anterior, só para eu ter uma noção? Geralmente eles deixam daí você pegar. Normalmente sim, porque esses planos de aula, na realidade, eles ficam arquivados lá, né? Então a coordenação, no caso dos pedagogos, tem isso na mão, né? Podem justamente facilitar, mas não são todas que fazem isso. Mas normalmente quando você está começando, se é um novo e tal, normalmente existe uma certa facilidade por parte, principalmente você, o professor que vai te acompanhar no estágio, por exemplo. Bom, mas isso é no caso, se for ensino fundamental 1. Ensino fundamental 1, você tem um professor que vai te acompanhar ele só, né? No caso, já a educação no ensino fundamental 2 e médio, como são vários, né, professores por disciplina, no caso, você vai dar aula de letra só, claro, o professor de letra vai te acompanhar, mas pode ser que tenha outro professor também, então talvez você tenha que dar outro professor. Mas assim, normalmente assim, eles dão e você faz a sua adaptação, né? Tipo assim, você pega, para você ter ideia, não é assim que se faz, e daí você faz a sua adaptação de acordo com aquilo que você for dar, também. Né? Não precisa partir do zero. E além do mais, tem muitos exemplos aí. Você chega hoje com a internet, então, isso facilitou muito. Verdade. Você ter isso, né? Mas você tem que ter em conta esses fatores, né? Escolha o tema da aula. Esse fator que você falou, o último aí, ó, já embarca já a questão da BNCC, né? Que é a formação integral do aluno, que já envolve outras habilidades, né? Habilidades sociais, né? Hoje em dia, a educação está muito, nesse aspecto, está mais, vamos dizer assim, como é que eu vou falar? Mais social nesse aspecto. Está mais social. Né? Porque um tempo atrás era mais complicado, antigamente não tinha essa questão. Você chegava na sala e não importa a questão cultural, não havia cultural, econômica, vida, amigo, simplesmente você vai ter que aprender ou não aprendeu. Eu sou pobrezinho, você está aqui para estudar, é o seu problema, o teu problema é com sua... Eu tenho uma vez dentro da sala de aula, que você faz, aí você é pobre, você é rico, a mim não me importa. Entendeu? Antigamente não via isso. Então era assim, a professora era mais conteudista, era mais professor assim, a educação era mais cognitiva, era um tempo atrás. Eu peguei essa fase. Né?
Tem seus lados bons, mas também tem seus lados negativos. Hoje em dia, existe mais a questão mais social, existe muita coisa e tal. Eu vejo assim que, claro, a questão do plano de aula não tem nada a ver com coisa, mas aí você vai ter que considerar essas partes que antigamente não se considerava essa questão. Era simplesmente a disciplina. Olha, eu vou dar disciplina de verbos. Pronto, vou dar disciplina de verbos, eu vou fazer isso e isso e ponto. Pegar isso aqui, essa contextualização, esse contexto social, essas coisas aqui, cultural, tudo, não me interessa isso. Nem se tinha aluno, que na época não tinha inclusão, né, não havia essa questão, não havia no Brasil, ainda era muito, digamos, fraco nesse aspecto, né, o Brasil não estava ainda enquadrado nisso, era então, tanto um como outro tem que aprender do mesmo jeito. O que havia eram professores, às vezes, que tinham um bom coração, assim, que tratava de ajudar, né, tinha uma No certa batido. relevava, né, nota, exatamente. Já os professores assim. Mas hoje em dia não, hoje em dia você leva muita coisa, né? Muita coisa em consideração. Tecnologia também, né, professor? Como? Bastante textos midiáticos e tecnologia, essas coisas, tá bem envolvido agora. Todo plano de aula tem É, que ter alguma coisa disso. exatamente. Hoje em dia podemos dizer que não existe desculpa para não aprender. Hoje em dia. Não existe desculpa. Existe muita facilidade para se aprender. Para você tirar um título universitário, hoje é muito fácil. Antigamente era muito difícil. A maioria das cidades do Brasil, antigamente, não tinha curso universitário. Só cidades de certa população para cima que tinha. Mas cidades pequenas não havia. Hoje tem um polo EAD, hoje tem uma extensão de tal universidade, né? Hoje tem. Hoje só não se forma quem não quer. Mas antigamente era complicado, meu. Bom, vamos lá. Já vimos isso. Agora, escolher o tema da aula. Então, você vai escolher o tema. Então, com base no plano de ensino, um planejamento que envolve tarefas e objetivos docentes, para um ano letivo completo, o professor deve escolher um tema. O tema é a definição daquilo que será abordado na aula, algo bastante específico dentro de uma disciplina e que será desdobrado detalhadamente em conteúdos. Escolher o tema, depois você vai dividir os conteúdos. Em uma aula de português, por exemplo, vozes verbais pode ser um tema de aula, né? Como outros temas. Só como exemplo. Vou dar sobre vozes verbais. Então, o que é que eu vou fazer o conteúdo? Vai ser baseado nisso, sobre vozes verbais. Não vou tirar outra coisa. É bom ter o tema bem definido, né? Então, agora, outro ponto. Tem que definir o objetivo a ser alcançado. Gente, se eu estiver correndo, estiver não entendendo alguma coisa, vocês dão um alôzinho, tá? Para eu quiser que eu reexplique, qualquer coisa assim. Mas vamos lá, então. Define o objetivo a ser alcançado. O objetivo é aquilo que o professor deseja que os alunos aprendam com a aula. Qual o objetivo seu, você dando aula de vozes verbais? É você com que o aluno aprenda sobre o tema. Mas vamos ver aqui alguns como objetivos. Um exemplo. Os alunos devem saber diferenciar as três vozes verbais. É um dos objetivos. A voz passiva, a voz ativa e a voz reflexiva. Os alunos devem estar aptos a fazer conversão entre vozes. Exemplo, passar uma frase da voz ativa para a voz passiva. Citando exemplo de objetivos, né, na aula. Então, qual o objetivo? Vou dar sobre a voz passiva, mas com que objetivo? Com esse objetivo. Para os alunos saber. Primeiro, quais as três tipos de vozes que existem? A voz passiva, a voz ativa e a voz reflexiva. Claro, você vai explicar cada uma delas, vai dar exemplo de cada uma delas, né? É importante referir que não existe um limite de objetivos por plano de aula. Né? Você não, é 1, 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser um objetivo geral, pode ser objetivos específicos também, ou só um objetivo, você com aquele objetivo abarca todo o plano, ou você precisa de dividir em 3, ou os específicos, né? Mais 3, 4, né? Professor, 2, 3. Oi. Uma das dúvidas que eu tinha mais para fazer o plano de aula é diferenciar o objetivo específico e o objetivo geral. O objetivo geral é aquilo que você quer de forma geral que o aluno alcance. Né? E os específicos, normalmente os específicos são aqueles, são como se fossem os
os capítulos, os temas divididos em capítulos da aula sua, né? Um exemplo, sobre as vozes verbais e tal, diferenciar. Aí depois assim, o aluno vai objetivo específico, que os alunos aprendam a saber passar de uma fase voz passiva para ativa ou da reflexiva, que o aluno aprenda a formar frases tal. Então, é como se fosse específico, como se fossem objetivos mais diretos, né? Mais diretos, né? E no caso, o objetivo geral, como se fosse o objetivo indireto, o objetivo abarcante, de forma geralzão. É E mais outro amplo. é como fosse, por exemplo, é como vamos mal comparando. O objetivo geral, um exemplo, seria como se fosse um título de um livro. E o objetivo específico é como se fossem os capítulos de um livro, né? Mal comparando, entendeu? Seria mais ou menos isso. E agora, essa dúvida sua, não é só sua, não, gente, é de muita gente em relação às dúvidas. Mesmo assim, vai depender do que você for explorar, o tema. Por isso que depende, por isso que para você mexer com a questão dos objetivos, você tem que passar. Isso aqui é importante. A escolha do tema. Ó, definir o público-alvo que você quer alcançar, né? Sabendo o público que você quer alcançar, tendo em consideração esses aí, daí, considerando com o tema que você quer abordar, por isso que você não pode fazer um tema que seja muito abrangente, senão você vai ter que colocar mais de um objetivo geral e vai ter que colocar um monte de objetivos específicos. E um monte de aula. Exato. Tem que ser, normalmente a aula tem que ser aula mais objetiva, né? Não pode ser um tema muito geral, né? Tem que ser um tema mais específico. Por isso que é bom a aula, porque assim, às vezes uma aula você pode dividir em duas aulas, porque às vezes você pega aquele tema, você deixou tão abrangente, tão geral, que você vai demorar muito tempo para dar essa aula. Era mais fácil você dividir em duas. Aí, quando você dividir em duas, você já vai o mesmo objetivo, por exemplo, como sempre, uma aula sobre verbos, né? Tá, de verbos você vai dar sobre voz. Se for dar uma aula só sobre verbos, poxa, você tá frito, cara. Uma aula de verbos só de verbo, você vai como se estivesse passeando de avião por cima de. Você não vai saber de nada. É muito geral o verbo. Você pode dar uma introdução a verbo, aí uma coisa. Introdução ao verbo, será um tema. Tá? Aí, qual é o objetivo da aula? Hã? Sexto ano. Pois é. Geralmente sexto ano. Então. Agora, o objetivo é tipo sempre aquilo, né? Aquilo que você quer alcançar, o que é que você quer que o aluno, o que é que você quer que aprenda, o que é que o aluno, que deseja que o aluno no final da aula aprenda. Então você vai ter aí você coloca, né? Como eu falei, né? Ele quer aprender sobre as aulas, sobre aqui, ó. Agora, o objetivo do aluno é que os alunos aprendam ou saibam diferenciar as três vozes verbais. Os alunos devem estar aptos a fazer a conversão entre vozes. Então, assim, ao final da aula. Então, assim, mais ou menos assim. O que você quer alcançar com o aluno? Você dá a sua aula e que no final tenha um resultado positivo. Essa a questão dos objetivos. Tá, vamos ver uma coisa aqui. Aí não tem limite. Você pode. A questão de limite de objetivos vai depender de você. O que você quer alcançar. Quanto mais coisas você quiser alcançar, você vai ter que colocar mais objetivos. Né? Bom, uma vez com esse objetivo, agora definir o conteúdo. Que conteúdo você vai dar sobre isso aí? Então, veja bem. O conteúdo é um item do plano de aula que está diretamente relacionado ao tema, pois é subordinado a ele e ao objetivo da aula. Então, quer dizer, o conteúdo está relacionado com o tema, né? É subordinado ao tema e ao objetivo, porque você tem um conteúdo, esse conteúdo tem que corresponder ao tema, não pode sair um tema diferente, e você tem que alcançar o objetivo através desses conteúdos. Então, veja bem, através da exposição e da exploração dos conteúdos, o professor conduz o aprendizado dos alunos de forma a atingir os objetivos que predefiniu em seu planejamento de aula.
Diz. Bom, entenderam aí? Então, ó, por exemplo, para o tema vozes verbais, por exemplo, o professor pode definir como conteúdo os conceitos de voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. O que é cada uma delas? Você vai conceituar e vai dar exemplos. Mas o exemplo tem que trazer num texto, né? Então, é exatamente uma frase com um exemplo de cada uma delas. Uma frase da voz ativa, um exemplo da voz passiva, um exemplo da voz reflexiva. Lembre-se que ele é um plano de aula, não é a sua aula. Você apenas vai conceituar, a voz passiva é isso, e voz ativa é isso. Voz ativa é isso. Aí, voz ativa, tal, exemplo. Voz passiva, tal, exemplo. Voz reflexiva, tal, exemplo. Né? Professor, Oi. mas nesse conceito aí que você vai conceituar o que é vozes verbais, né? Você vai trazer o conceito, você vai explicar o conceito. Você pode até trazer algumas frases soltas, né? Frases livres, soltas, para poder mostrar, para ficar mais fácil, mas o correto é trazer um texto também, né? Então, você pode trazer você pode trazer um texto e durante a aula você pode explicar nos alunos assim, ó, tá, onde é que está aqui essa frase no texto? A voz verbal qual que é? Ativa, passiva ou reflexiva? Né? Mas para eu não chegar a esse nível, você tem que explicar o que é cada uma delas antes. Né? Uma vez que você explicar e deixa um exemplo de cada uma delas, o aluno já vai ver, quando ele bater o olho naquela frase, ele vai dizer, não, esse é voz ativa por isso, esse é voz passiva por isso, esse é voz reflexiva por isso. Onde ele vai identificar isso? No verbo. Entendeu? Quando eu entrei em sala de aula, eu não sabia disso, né? Eu não tinha tido. Não, ninguém tinha falado para mim isso, né? Eu não tinha lido também. Depois eu comecei a ler alguns livros e fui entendendo melhor, porque, pelo menos na minha época, quando eu estudava, os professores não traziam muito texto para trazer uma gramática contextualizada. Eles traziam só o conteúdo. Eles explicavam, voz passiva é isso, e traziam umas frases ali, só umas frases. Aí as frases, aquela frase solta, que não sei de onde veio essa frase, descontextualizada, você teria que identificar a voz passiva, a voz ativa ali. Mas aí, depois, com o tempo, foi mudando isso, né? E hoje tem que trazer o texto, né? Você traga um texto, qualquer texto, uma poesia, qualquer coisa. Depois que o aluno já sabe identificar, ele vai identificar no texto dele. Por exemplo, se eu falar para vocês, ele matou, é voz ativa, passiva ou reflexiva? Ativo. Se eu falar, ele foi morto, voz Passivo. ativa, hã? Passiva. Passiva. Se eu falar, ele se matou, Reflexivo. então, porque a voz ativa pratica ação, a voz passiva recebe ação e a voz reflexiva sofre ação sobre ele mesmo. Né? Isso. Então, claro, agora a gente entende bem, claro, na época às vezes a gente não era tão fácil você entender isso, porque às vezes faltava, digamos assim, mais informação do professor, como você falou, às vezes o professor jogava simplesmente como se jogasse uma linha na fogueira, meu amigo, e pronto. E aí você se virasse, mas hoje já não é assim. Então, como você viu o tema abordado, agora, claro, duração da aula. Quanto tempo vai durar a sua aula? A duração da exploração de determinado tema fica a critério do professor, tendo em conta o conteúdo programático que ele deve seguir. Então, o que quer dizer? Vai depender do conteúdo que você preparou. Entendeu? Quanto maior o conteúdo, a duração da aula será maior, lógico. Às vezes você dá muito conteúdo e é coisas muito repetitivas, às vezes a aula fica um pouco padrão porque repetiu muito. Não é necessário. Mas isso é uma questão, como eu falei, é do professor. Você acha necessidade, no caso, de esmiuçar bastante o tema, para que eu não entenda, claro, a aula vai ficar maior. Mas é em função, claro, você vai estar no conteúdo programático. O conteúdo programático ele vai determinar quanto tempo vai demorar a sua aula. Ó, não é obrigatório que cada tema seja explorado em uma única aula. Tá vendo aí? Se assim entender, o professor pode, por exemplo, destinar 2 ou mais aulas para a exploração de determinado conteúdo. Então, é tipo, vamos supor que você vai dar uma aula e você tem 50 minutos para dar essa aula. E você não conseguiu, você vai vir começando sua aula, às vezes começou tanta interação com os alunos, o tema começou a ficar tão assim, quanto mais a interação,
você é bom que o aluno aprende nesse aspecto, né? Mas compensação, você vai dar o tema, como é que fala? Como é que eu vou falar? Você vai dar um tema menor. Por quê? Uma coisa é você tá falando, a pessoa só ouvindo falando nada, então você consegue dar seu tema completo. Mas quando você começa a dar o primeiro tema e alguém pergunta, e você responde, pergunta, a gente vai trabalhando aquele tema, até no caso está explorar tudo aquilo ali, até como não haja dúvida entre o aluno fique satisfeito, o professor e tal. Então, claro, aí chegou um tempo que você não conseguiu dar a aula completa. Aí o que você vai ter que fazer? O professor começa a falar da vida particular dele, começa a chorar. Já Bom, fugiu do tema, né? então, tem isso. Mas vamos lá. Essa decisão será relacionada a fatores como planejamento escolar anual e a fixação do que foi ensinado. No caso de o professor concluir que uma única aula não será suficiente para que a turma fique esclarecida, ele pode alocar 2 ou 3 aulas para explorar determinado assunto. Ele pode dividir. Às vezes o tema ficou muito abrangente, no caso, né, como não deu, como falei. Então, você só dá um tema ou uma parte do conteúdo e outro você fica para outra semana, ou para outro dia, outro horário, vai depender como for, né? Bom, agora vem outro ponto. Selecione os recursos didáticos. Isso é importante. Você saber como é que você vai trabalhar com esse aluno. O que é que você vai trabalhar de ferramenta, além de só você, como professor. Tá. Ó, os recursos didáticos são materiais de apoio que auxiliam o professor de forma pedagógica, facilitando o desenvolvimento da aula. Claro, o principal é o instrumento de aprendizagem, é o professor. Mas o professor só ficar falando, não, ele vai ter que colocar coisa para a aula ficar mais dinâmica, para ficar mais fácil, interação. Então, vamos compor. Ele tem um quadro negro com giz, e ele pode dar aula ali também com aquilo, né? Ou tem outros recursos também que vai dar, já vamos ver aqui. Tais recursos também são utilizados para motivar os alunos e incentivar o interesse dele no tema abordado. Por exemplo, você está falando sobre voz ativa. Exemplo. Aí você é fulano de tal, dá um exemplo, uma frase com voz ativa. Aí fulano tá, João pegou o picolé. Aí ele vai escrever, ó, João pegou o picolé, escreveu a frase no quadro. Aí por que voz ativa, fulano de tal? Ah, por causa disso. Então, entendeu? Então, esses recursos ajudam a aula a ficar mais dinâmica. Isso ajuda. E mais pedagógica também. Citando isso aí. Hoje, claro, temos mais recursos, né, do que antigamente, né? Olha o que nós temos hoje. Apagador, aparelho de TV, cartaz, computador, filme, jogo, mapa, música, projetor, quadro negro branco, reportagem, televisão. Você vê que, para mim, nas escolas públicas, uma das coisas que instalaram em todas as escolas foi um sistema de televisão né, com videocassete, né? Muitas universidades têm. Hoje temos o projetor com multimídia, né? Então, tem muita coisa. O próprio celular também pode ser utilizado, né? Isso aí, notebook. Então, hoje tem muita opção para dinamizar a aula. Antigamente não tinha tanto, né? Foi evoluindo das coisas, tinha um retroprojetor, depois do retroprojetor aí vinha o computador, aí ficou mais fácil. A televisão também ajuda. Hoje temos, antigamente o pessoal precisava de videocassete, pegar aqueles para ver um filme, coisa. Hoje não, você pode estar no acesso à internet, vamos ver tal filme. Na hora online você pega e ajuda na sua sala de aula. Então, hoje em dia é muito fácil. Agora, tem um perigo Rádio isso aí. Hã? Um radinho é bom, hein? Professor de português e de inglês anda com rádio para baixo e para cima. Um radinho. É rádio para você passar gênero, música. Ou no Não, inglês, sim. no inglês mais. Exatamente. Não, é bom esses recursos para você praticar o idioma. Então, mas aí é tipo da coisa. Você tem que saber utilizar também esses recursos. Você não pode usar tudo do mesmo jeito em qualquer momento. Não. Você vai ter que usar os recursos apropriados em cada momento, em cada situação. Nem sempre você vai ser feliz sim, na escolha, mas na maioria das vezes sim. Né? Isso é um ponto importante. Então, já vimos esses fatores. Né? Dependendo da disciplina, o professor pode sentir a necessidade de selecionar recursos mais específicos. Um professor de química, por exemplo, pode precisar de um microscópio ou de um tubo de ensaio. Um professor de letras, não. Então, professor de história também não. A não ser o professor de história que querer contar a história do microscópio, pegar vários microscópios como exemplo. Né? Tipo,
historicamente, falar tal, né, mas assim, no caso de vocês, não. Bom, outro ponto importante. Define a metodologia a ser utilizada. A metodologia consiste nos métodos escolhidos pelo professor para orientar o aprendizado do aluno, ou seja, nos caminhos que ele escolherá para conduzir a aula. Então, que metodologia ele vai utilizar? Então, veja bem, essa parte da aula é de fundamental importância, pois a estratégia utilizada pelo professor tanto pode funcionar como um grande agente motivador, quanto desestimular totalmente o aluno. Dependendo da metodologia que você for utilizar, claro, para você ver a metodologia, você tem que ver tudo que você usou atrás. Por isso que você não deve começar por metodologia, você deve começar pelos esses passos que foi dado para você, até você chegar aqui, né? Em determinadas disciplinas, uma aula expositiva, por exemplo, pode funcionar melhor do que uma aula conduzida por meio de exercícios e vice-versa. Então, às vezes você só aula expositiva, você dando aula ao aluno, do que dar uma aula somente com exercício, coisa para o aluno escrever e tal. Vai depender do contexto, vai depender da situação. Tudo, o professor tem que ter essa visão na hora de dar sua aula. Aqui tem exemplos de metodologia que você pode utilizar: aplicação de exercícios, aula expositiva, dramatização, estudo de caso, estudo dirigido, estudo de texto, mapa conceitual, painel, pesquisa de campo, seminário, solução de problemas. Veja quanto você pode utilizar. O ideal, do ponto de vista, é você, assim, você procurar dar, claro, as aulas positivas, mas dependendo da situação, você ir variando na metodologia de acordo com cada aula, de acordo no tema, de acordo com o conteúdo que você vai dar, de acordo com o público também. Você pode, se a pessoa só dá aula positiva o tempo todo, não, vamos fazer uma mudança, vamos mudar um pouquinho para dinamizar a aula, né, turma, né, que a turma, o ser humano sempre gosta de novidades, né, nunca gosta de rotina, então, mas você tem que saber utilizar, né, mas aí tem vários exemplos aí, muitos exemplos para você utilizar. Esse material eu vou deixar no portal para vocês olharem. Escolha como avaliar o aprendizado dos alunos. Outro ponto importante. Bom, uma vez você dado o tema, né, isso é normal, isso aí é uma metodologia uma coisa que nunca deixa de existir. Depois de para você, digamos, absorver o conteúdo, né, você vai precisar, é bom ter uma avaliação para fixar o conteúdo, para você aprender, ver realmente o que você aprendeu, ver o que o aluno, por exemplo, aprender, ver onde o aluno tem deficiência. Através da avaliação, o aluno vai saber o que ele vai precisar estudar mais ou menos, o que ele vai precisar perguntar ao professor. Por isso a avaliação é muito importante. É A bom conclusão... Hã? A avaliação ela serve para o professor também, né? Claro que sim. Porque daí o professor pode ver se ele precisa melhorar alguma coisa também, né? Não só o aluno, né? Exatamente. Então, exatamente. Pois é que é muito útil nesse aspecto, né? A avaliação serve para os dois. Ó, a conclusão de uma aula dá-se como etapa de avaliação. Momento onde o professor considerará a real assimilação do conteúdo por parte do aluno. Essa etapa também tem como finalidade avaliar se os objetivos pré-definidos pelo professor foram alcançados, tá vendo? Vamos supor, você deu a aula, deu a avaliação. Se a maioria dos alunos digamos, não foram mal sucedidos, ou quase todos, você tem que repensar, digo, porque alguma coisa não. O meu objetivo não foi alcançado. O aluno não aprendeu. Vou rever isso. Vou rever. Então, por isso que a avaliação é importante. Por outro lado, você vê que o aluno foi bem demais, todo mundo foi bem. Hein? Você tem uns 40 alunos, um exemplo. Os 40 foram todos. Aí, de novo, também nosso negócio não está certo também, não. Então, quer dizer, são dois extremos, né? Mas, pelo menos, no caso, o aluno, no caso, se a maioria não entendeu, é pior do que se todos entenderam. Bom, diferentemente do que muitos pensam, a aplicação de uma prova com atribuição de nota ao aluno não é a única forma de fazer essa validação. Na verdade, há diversas maneiras de realizar tal análise. Alguns exemplos. Participação do aluno em sala, tipo, os alunos conversam, pergunta, você pergunta, o aluno responde, há aquela interação aluno-professor, pode ser avaliado dessa forma. Significa que o aluno está prestando atenção, o aluno está entendendo, o aluno leu antes, o aluno leu o tema antes, tem conhecimento, entendeu? O aluno está assimilando de qualquer sorte. Isso é importante. A prova escrita,
Essa é importante. A prova oral também. Exercício de fixação, aquele exercício depois, assim que você terminou, dá o tema, se joga o exercício para o aluno. Por exemplo, você deu sobre as vozes verbais. Você faz o exercício de fixação das vozes verbais, na hora, no ato. Um exemplo. O aluno vai, ou manda para casa, dentro de casa também. Trabalho feito em sala de aula também é importante. E trabalho de casa. Então, essas podem ser sistema de avaliações. Não tem muito segredo em relação a isso aí. São todos úteis. Vai depender de cada situação, cada contexto. Né? Bom, o último ponto é informar as referências utilizadas. Isso aí, assim, vai depender do plano que você, para onde você está direcionando o seu plano. Tudo depende. Mas, normalmente, o plano de aula, você, quando faz, você vai apresentar para você é um estagiário, você vai apresentar as coisas que passa, você tem que colocar de onde você tirou a referência. Isso aí é lógico. Né? Por fim, o professor deve indicar as referências utilizadas como fonte para a elaboração do seu plano de aula. É importante salientar que o termo referências não abrange unicamente livros e outros materiais impressos. Não abrange unicamente. Em uma era onde a tecnologia e os recursos digitais estão cada vez mais presentes na educação, é natural que o educador consulte conteúdos online como mais-valias na preparação de salas de suas aulas. Hoje em dia, é por isso assim, depende, o conteúdo, assim, eu sou um pouco cético em relação a isso, né? Por exemplo, bom, trabalhos acadêmicos, se você for fazer uma tese, fazer uma dissertação, eu praticamente uso poucas fontes online por questão de confiabilidade, né? Mas se um trabalho geralzão para os alunos, ensino médio e tal, só tem que o professor avaliar, ver se aquela fonte é confiável ou não. Vou dar um exemplo. A enciclopédia, a Wikipédia. Todo mundo já consultou a Wikipédia, eu já consultei, todo mundo consultou. A Wikipédia só tem um problema. É uma enciclopédia livre. Qualquer um pode escrever sobre o tema. Pode ser uma pessoa culta e uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, simplesmente colocou lá por colocar. Não ser uma pessoa conhecedor do tema. E pode colocar abobrinhas lá. Então, o professor conhece sobre o tema, conhece as fontes, sabe os autores e tudo, se aquilo está correto, você pode indicar para o aluno. O problema também da Wikipédia, onde você pode hoje olhar, aquela pessoa pode tirar aquela informação dali, daquele tema. Outra pessoa pode agregar outra informação. A tarde já está diferente daquilo que você viu de manhã, um exemplo. Pode acontecer. Porque uma enciclopédia ela não tem controle, muito controle de quem escreve ou não ali, né, sobre o tema. Então, esse é um problema. Existe, sim, enciclopédias sites mais sérios, né, confiáveis, acadêmica e outros, que você pode confiar. Às vezes eles têm até matéria, fontes primárias que eles colocam lá no site. Né? Então, o professor tem que ter um olho clínico em relação a isso. Né? Mas é uma fonte válida. Se buscar no Google, sorteia as informações, você encontra artigos bons também, não vou dizer que é de tudo ruim, né? Você encontra, mas só que tem certo cuidado apenas, né? Bom, acessando sites, documentos e demais conteúdos online utilizados como fonte também pode ser indicado como referência. Então, aquilo que você utilizou, você indica como referência. Bom, e eu indico essa referência que está aqui, ó. E nessa página aqui, vocês entram lá, tem um monte de exemplos de plano de aula. Eu vou deixar postado aí, depois vocês olham, né? Então, alguma dúvida, gente? Eu vou mostrar aqui. Na hora de montar o plano que dá dúvida. Eu vou mostrar para vocês aqui uma outra coisa aqui. Eu fiz um plano de aula aqui um tempo atrás. Então, ele não tem todos aqueles faltando um ou outro, mas isso aí porque o critério de utilizar isso aí foi o que me pediram para o curso para fazer um estágio, que eu fiz uma segunda licenciatura em língua portuguesa. Então, o conteúdo que eles me pediram na universidade que eu fiz foi isso aqui. Isso até recursos, só. Então, como eu fiz? 2 folhinhas de plano de aula, você pode escrever nesse formato, e existe vários formatos, esse não é o único formato, com os mesmos conteúdos. Tem um que se faz os quadrinhos, as colunas, né? Cada um.
né? Então, eu coloquei para o ensino médio, coloquei minha identificação, né? O ano, série que eu, no caso, a primeira série, o conteúdo que eu coloquei, que foi utilizado nesse plano de aula é conteúdos verbais. Vocês estão vendo? Sim. Conteúdos verbais e não verbais. Esse é o conteúdo tema. Objetivos. Eu coloquei. Então, conhecer sobre a formação das palavras, aprender como essas palavras são formadas, reconhecer as diferentes formas como essas palavras são formadas. Eu coloquei o objetivo dessa forma. Não coloquei geral. Não. Eu só coloquei objetivo, não dividir geral em específico. Porque, né, não houve necessidade. Né? Então, tudo depois eu vou falando. Né? Depende da necessidade do que você for fazer, depende do tema, depende quem te pede também, entendeu? Síntese do assunto, que eu coloquei que é o conteúdo, então eu coloquei aqui. Compreensão de textos diversos, textos verbais e não verbais, linguagem verbal. Fiz aqui o que era linguagem verbal, defini o que era linguagem não verbal, coloquei o que é linguagem verbal e não verbal ao mesmo tempo. Desenvolvimento da aula. Aí eu coloquei aqui o que eu ia, como eu ia, né, trabalhar com a aula. Então, isso aí. É a metodologia, no caso. Desenvolvimento aula ou metodologia. Então, eu trabalhei dessa forma. E depois, eu coloquei aqui as atividades. Né? O que eu ia exigir deles. E os recursos que eu utilizei. Aulas positivas, livro texto e slides. Foi assim. Não é, não foi algo complexo. Eu tenho um plano de aula mais complexo. Assim. Depois eu tiver na próxima aula, eu vou passar para vocês. Ensino fundamental, por exemplo. Estão vendo aí, ensino fundamental? Estão vendo? Ou não? Vocês estão vendo? Eu tô vendo. Ok. Então, mesma coisa, a gente esqueci de colocar meu nome. Mas tudo bem. Conteúdo da aula, processo de formação das palavras, derivação e composição. Os objetivos, também mesma coisa. Conhecer sobre a formação das palavras, tal. Síntese do assunto. Aí eu coloquei o que é a língua portuguesa, palavras primitivas, coloquei o exemplo, palavra derivada, coloquei exemplo. Os principais processos de formação das palavras, que é poder de derivação, né? Aí eu coloquei aqui própria, composição, né, justaposição, aglutinação, desenvolvimento da aula, né, apresentação do tema, desenvolvimento do mesmo. Então, eu coloquei como iniciar a aula, seguindo os alunos são estimulados com exemplos tais como, né, lá, então, para explicar oralmente como são formadas as palavras. Aí eu coloquei no final, em seguida, projetaremos imagens selecionadas com um jogo, tipo um joguinho de palavras para eles, né? Então, e aqui os recursos slides, revista e livro texto. Ponto. Não coloquei só isso. Essa, digamos assim, a exigência não foi tão grande, mas poderia, por exemplo, quando eu vou participar de concursos, as coisas, a exigência de um plano de aula é bem maior. Exige mais coisas e é tão preciso que eles olhem tudo para você. Se você está dando aula e fugiu do plano de aula do que você deu, está fora do tema, você já perde ponto. Tudo depende. Mas basicamente o plano de aula é aquilo ali. Né? Basicamente é isso aí. Esses conceitos são conceitos assim, bem, não são complexos, né? Mas assim, tem que seguir os passos. É um pouco metódico. A primeira vez que você faz, você sente um pouco de dificuldade, mas depois que fez o primeiro, você faz o segundo, você faz o terceiro, faz o quarto. Aí fica mais fácil. Cada vez que você vai fazendo, vai ficando mais fácil. Daqui a pouco você vai ficar um esperto em fazer plano de aula. Ficaram alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Ficou? Ah, tranquilo. Deu pra Tranquilo, entender né? bem. Deu para entender um pouco? Sim, com certeza. Certo. Então, assim, gente, vou fazer o seguinte para Deus, vocês. pronto. Se vocês quiserem, eu pensei em que vocês fizessem um plano de aula cada um. Escolhe a série, escolhe um. Precisa fazer o ensino, ou um ensino fundamental, ou um ensino médio. Se vocês tiverem algum plano que vocês já têm pronto, dá uma mexidinha nele, baseado nisso que eu passei para vocês.
E na próxima aula, a gente vai trabalhar com eles, com esses planos, de cada um de vocês. Então, a gente vai tentar trabalhar com vocês assim. O que vocês acertaram, que dificuldade está tendo, né? Vamos fazer uma correção em cima do plano de aula de cada um de vocês. O que é que vocês acham? Legal. Pode ser, então? Sim. Ó, não esquece que o negócio de lá do sarau, bom, o sarau, o da crônica, o que vocês vão fazer lá? Reúnem e me passem no máximo até segunda-feira. Se me puder até domingo, melhor, mas se não, vocês deixam no WhatsApp, me mandam uma mensagem, dizendo, olha, nós nos reunimos e tal, já temos pronto, aí podemos conversar? Beleza? Beleza, professor. Certinho para vocês? Todo mundo certo? Sim. Outra coisa, gente, temos atividadezinha que eu deixei lá para vocês lá, mas é uma das aulas. Foi só uma, coloquei uma de cada só, uma para cada semana. É rapidinho, em um minuto você responde cada uma delas lá. Somente para vocês, né? Porque tem que colocar as atividadezinhas. Tá bom? Beleza. Então, gente, valeu então, uma boa noite para vocês. Qualquer coisa, vocês mandam um WhatsApp para mim, tá? Boa noite. Boa noite, professor. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Tá bom, pro, boa noite. Boa noite.